Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 10 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 27 a 28. Feliz o ventre que te trouxe. Muito mais feliz quem gera Jesus ouvindo e praticando a palavra. Uma mulher grita com muita espontaneidade, no meio da multidão: Feliz a mãe que te gerou. E Jesus não perde ocasião e imediatamente retruca: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra e a praticam. É muito claro que viver a palavra significa gerar Jesus no ventre do nosso coração. Quem vive a palavra se torna como Maria. Tudo isso nos diz quanto é importante o exercício paciente e humilde do diário espiritual. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz quem ouve a palavra e a põe em prática. Quantas vezes ouvimos isso, mas esta palavra de Jesus não cessa de nos questionar e estimular. Vivemos em um mundo logorreico, ou seja, que tem mania de palavras, sobretudo nas redes sociais, e nem sempre estas palavras correspondem à verdade. Para entender bem o que Jesus diz, feliz quem pratica a palavra, devemos pensar na própria realidade de Jesus. No início do Evangelho, João diz: O Verbo se fez carne. Jesus é a palavra eterna encarnada na gruta de Belém. O que aconteceria a Jesus se tirássemos a sua encarnação? Só ficaria a palavra eterna absolutamente incompreensível para nós. Quem subiu até Deus para ouvir e entender a sua palavra? Somente o Verbo eterno, o Filho de Deus. Se o Verbo eterno, o Filho de Deus, não tivesse vindo até nós, não tivesse se encarnado neste nosso planeta 2000 anos atrás, o que poderíamos dizer de Deus? No máximo teríamos chegado ao motor imóvel de Aristóteles, mas não além. Foi Jesus que nos revelou o rosto de Deus, e o que é Jesus senão a palavra encarnada, a palavra feita carne? Nada conheceríamos de Deus se Deus não tivesse se manifestado em nossa carne. Isso, irmãos, seria suficiente para entender que em Deus, palavra e ação coincidem. Palavra e encarnação são a mesma coisa. Por exemplo, no início de tudo, quando Deus disse seja a luz imediatamente foi. Quando disse seja o firmamento imediatamente foi. Em Deus não existe palavra que não seja ação, e toda ação é uma palavra vivente. Em Deus, a palavra é ação, e a ação é palavra. Por isso Jesus nos alerta: cuidado, uma palavra que não se traduz em prática é uma palavra falsa. E bem sabemos quem é o pai das palavras falsas e das mentiras.
Na verdade, Jesus, na sua essência, é a palavra feita carne. E se nós queremos seguir Jesus, ser outro Cristo, se queremos fazer parte do corpo de Cristo, precisamos ser uma palavra vivente. Diz São Leão Magno: a vida dos bons é uma verdadeira lição sobre a palavra que viveram. Os santos são palavras viventes. Na exortação apostólica Verbum Domini, Papa Bento XVI escreveu: a interpretação da Sagrada Escritura ficaria incompleta se não se ouvisse também quem viveu verdadeiramente a Palavra de Deus, ou seja, os santos. De fato, lição de vida é a vida dos bons. Realmente, disse o Papa Bento XVI, a interpretação mais profunda da Escritura provém precisamente daqueles que se deixaram plasmar, moldar pela Palavra de Deus através da sua escuta, da leitura e da meditação assídua. Certamente não é por acaso que as grandes espiritualidades que marcaram a história da Igreja nasceram de uma explícita referência à Escritura. Penso, por exemplo, em Santo Antão Abade, que se decide ouvir esta palavra de Cristo: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que possuires, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. São Francisco de Assis, ao ouvir que os discípulos de Cristo não devem possuir ouro, nem prata, nem dinheiro, não devem trazer alforge, nem pão, nem cajado para o caminho, não devem ter vários pares de calçado, nem 2 túnicas, logo exclamou, transbordando no Espírito Santo: com todo o coração isto quero, isto peço, isto anseio realizar. E Santa Clara de Assis reproduz plenamente a experiência de São Francisco. A forma de vida da Ordem das Irmãs Pobres é esta: observar o Santo Evangelho do Senhor nosso Jesus Cristo. Por sua vez, São Domingos de Gusmão, em toda a parte, se manifestava como um homem evangélico, tanto nas palavras como nas obras, e tais queria que fossem também os seus padres pregadores, homens evangélicos. Santa Teresa de Ávila, nos seus escritos, recorre continuamente a imagens bíblicas para explicar a sua experiência mística, e lembra que o próprio Jesus lhe manifesta que todo o mal do mundo deriva de não se conhecer claramente a verdade da Sagrada Escritura. Santa Teresa do Menino Jesus encontra o amor como sua vocação pessoal, quando perscruta as Escrituras, em particular os capítulos 12 e 13 da primeira carta aos Coríntios. E a mesma santa assim nos descreve o fascínio das Escrituras. Apenas lanço o olhar sobre o Evangelho, imediatamente respiro os perfumes da vida de Jesus e sei para onde correr. Cada santo constitui uma espécie de raio de luz que brota da Palavra de Deus. Assim, o vemos também em Santo Inácio de Loyola, na sua busca da verdade e no discernimento espiritual, em São João Bosco, na sua paixão pela educação dos jovens, em São João Maria Vianney, na sua consciência da grandeza do sacerdócio como dom e dever, em São Padre Pio de Pietrelcina, no seu ser instrumento da misericórdia divina, em São José Maria Escrivá, na sua pregação sobre a vocação universal à santidade, na Santa Teresa de Calcutá, missionária da caridade de Deus pelos últimos, e nos mártires do nazismo, do comunismo, representados os primeiros por Santa Teresa Benedita da Cruz e de Testain, monja carmelita. Conscientes que não existe palavra a não ser encarnada, praticada e vivida,
vamos ouvir novamente o trecho que hoje a liturgia nos propõe. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases do Evangelho e da meditação que mais movem o nosso coração. Vamos parar um pouco agora para pensar em um propósito que guia o nosso dia. Pode ser também continuar com o propósito de ontem, conscientes de que nesse mundo a palavra pode ser encarnada e praticada. Palavra sem carne é mentira do encardido. Portanto, vamos pensar em qual palavra podemos hoje viver com todas as nossas forças. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Feliz o ventre que te trouxe. Paz e alegria a todos. Feliz quem pratica a palavra. Paz e alegria a todos.
Suave firmeza eu posso encontrar naquela que tudo escolheu ofertar. Fazendo-se serva, se esvaziou por tanto amar. Deu a própria vida sem nada temer, desejando apenas o amor corresponder. Em tudo a Deus soube obedecer, humilde escolheu se submeter. Suave firmeza eu posso encontrar naquela que tudo escolheu ofertar. Fazendo-se serva, se esvaziou por tanto amar. Deu a própria vida sem nada temer, desejando apenas o amor corresponder. Em tudo a Deus soube obedecer,